Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Adotados por Deus. A adoção como filhos de Deus se estabelece como uma mudança do estado de orfandade para um estado de aceitação e de favor divino, nos tornando filhos de Deus, restaurando o relacionamento que o homem, antes do pecado, tinha com Deus e pelo pecado perdeu este relacionamento. Nesta lição, estudaremos sobre o que é ser filhos de Deus, bem como as características dos filhos de Deus, finalizando com a grande promessa para a família de Deus. Os filhos de Deus. Quando cremos em Jesus e o recebemos como nosso Salvador e Senhor, somos justificados e regenerados diante de Deus, saindo de uma condição de criatura para filhos de Deus, ou seja, o nosso status de nascimento natural se reveste do nascer de novo, do nascer da água e do Espírito, do nascer de Deus. E assim temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículos 12 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esta condição de filhos de Deus é ratificada pelo nosso relacionamento com o Senhor. Isto é, passamos a contemplar o mundo espiritual, a plena vontade de Deus. Passamos a ter um pleno entendimento e discernimento de nosso ser, bem como do nosso relacionamento com Cristo e também com o próximo, na base dos valores e preceitos divinos. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos 14 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 ao 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos passar neste momento a estudar algumas características espirituais dos filhos de Deus. Em primeiro lugar, aquele que é de verdade filho de Deus vive numa vida de submissão ao Senhor.
os filhos de Deus assumem uma postura de submissão ao Senhor, reconhecendo o presidir do Espírito Santo em suas vidas, isto é, reconhecem o governo divino pleno sobre as suas vidas, inclusive com a prerrogativa de ser exortado, advertido e disciplinado pelo Senhor. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículos 7 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículos 7 ao 11. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O ato por parte do Senhor em incidir uma forte disciplina quando necessário, mesmo com dores, para corrigir os seus filhos, demonstra o seu grande amor para conosco. No livro de Provérbios, capítulo de número 3, Provérbios, capítulo de número 3, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Como segunda característica espiritual dos filhos de Deus, além da submissão ao Senhor, é que os filhos de Deus vivem segundo o Espírito. Os filhos de Deus vivem, melhor dizendo, em todos seus atos no Espírito, fazendo morrer os atos do corpo, ou seja, não são movidos pelas obras da carne, mas sim pelas obras do Espírito. Vivem segundo o Espírito, uma vida santa, separado do pecado, confirmando a permanente presença do Espírito Santo em seus corações. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 13 ao 16, diz assim a palavra ao Senhor: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E neste aspecto, no último versículo que nós lemos, o 17, que diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E aí surge uma nova característica dos filhos de Deus, que no caso é de sermos, como filhos, sermos herdeiros do Senhor. Na condição de filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, somos herdeiros do Pai Celeste e co-herdeiros com Cristo. Nossa filiação divina nos garante o direito de contemplarmos as bênçãos advindas de Deus. Portanto, já mencionamos aqui 3 características espirituais dos filhos de Deus. Primeiro, a da total submissão ao Senhor. Em segundo, viver segundo o Espírito. Em terceiro lugar, somos herdeiros de Deus. E nesta condição, também somos incondicionalmente amados pelo Senhor, que é a 4ª característica espiritual. Deus ama os seus filhos e, independente de qualquer fato circunstancial, o Senhor nos ama de forma incondicional e de maneira gratuita, manifesta a sua graça e a sua glória diante de nós. Na carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 5 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente
no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Nós também já fizemos uma leitura e vamos repetir no Evangelho de Jesus segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículos 12 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Portanto, aqui nós temos a finalização das 4 características principais e espirituais dos filhos de Deus, a saber, a submissão ao Senhor, ao viver segundo o Espírito, a ser herdeiros de Deus e também ser amado incondicionalmente pelo Senhor. Vamos, neste momento da lição, falar sobre a grande promessa para a família de Deus. Todos os filhos de Deus, com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, formam uma família universal, que guardam entre si uma mesma essência. Os filhos de Deus, no mundo natural, vivem como que um espelho da imagem e semelhança de Deus. Porém, haverá um dia que julgamos estar bem próximo, em que todos os filhos de Deus assumirão uma essência gloriosa, semelhante ao nosso Criador, num corpo, alma e espírito glorificados, e veremos ao Senhor como Ele é. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Concluindo a nossa aula de hoje, o homem, na condição natural de pecador, é uma criatura de Deus. Porém, quando se arrepende de seus pecados e reconhece o sacrifício da morte de Cristo na cruz do Calvário, bem como experimenta uma transformação moral e metafísica em seu ser, torna-se filho de Deus por adoção, ao reconhecer Cristo como seu Salvador e Senhor, buscando então na santificação, de forma permanente, participar da natureza divina, isto é,
segundo a imagem de Cristo, até o estágio máximo da plenitude divina que se dará por ocasião da segunda vinda de Jesus, com a consequente glorificação do corpo, alma e espírito do homem. Shalom Adonai. Bênçãos espirituais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.